6 de Romanos, em cima da minha Bíblia tem um título que diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Ai, Jesus, me dá graça. Vamos ler, eu vou ler, vocês repetem comigo o tema que está na minha Bíblia. Eu não sei se na sua Bíblia tem o mesmo. Se tiver, você lê aí. Se não tiver, se tiver diferente, depois você lê o texto que você, o tema que você pensa, o título do capítulo 6. Digam comigo: a graça não nos deixa, permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Alguém tem uma Bíblia que tem um título diferente? A minha é Libertos do Poder do Pecado. Libertos do poder do pecado. Mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Vivos em Cristo, nascidos para uma nova vida. Mortos para o pecado e libertos. E o teu, Leandro? Então, olha bem, queridos. A graça é o contrário da desgraça. Eu preciso entender isso. A palavra desgraça, às vezes alguém, o ímpio é assim, né? Quer xingar o outro e fala desgraçado, mas ele também é o desgraçado. Porque a palavra D-E-E-S, ela significa não. É um prefixo da palavra graça. Só que ela significa não. Quando você acrescenta antes da graça, fica desgraça. E nós precisamos entender o que é graça e o que é desgraça. O ímpio está na desgraça, porque ele não tem o privilégio de subir quando Jesus vier ou quando morrer. Agora, aqueles que são salvos em Cristo vivem na graça. E ser salvo em Cristo tem uma implicância. Não é aceitei Jesus é igual tomar Doril. Tomei Doril, a dor sumiu. Aceitei Jesus, meus pecados foram perdoados e acabou. Negativo. A coisa é séria. O que Deus nos ensina é que nós temos que permanecer na graça. Se você joga lá na tela o 8.1, no 8.1, o título diz: a nova vida debaixo da graça. Não é a mesma vida nem a velha vida, segundo o Espírito de santidade e de adoção. Agora olha o versículo 1, todos podem ler bem alto, 1, 2, 3 e já. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Terminaram? Não terminaram, perdão, interrompi vocês, né? Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora, hoje, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se tiver em Cristo Jesus, não tem condenação. Se não tiver em Cristo Jesus, está condenado. Que não andam segundo a carne. O que é a carne? A natureza humana, é o estilo de vida. A nossa natureza humana, ela nos traz um estilo de vida que eu faço da minha vida, que eu quero ninguém. E ainda a gente diz o quê? Ninguém tem nada com isso. Tem. Paulo disse que naquele dia nós vamos aparecer diante do Senhor com a cara descoberta e cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então tem alguém que tem a ver com a nossa vida. O estilo de vida que o ser humano vive é segundo a carne, então ele está condenado. Se for segundo o Espírito, ele não tem condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o seu próprio estilo de vida, mas segundo o Espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque o estilo de vida do mundo é comprar, ganhar e conquistar. E ele está pensando sempre nele, no seu próprio umbigo e no seu próprio eu. Eu tenho que ser como é que eu digo assim? Os outros têm que ver quem eu sou. Quando na verdade Jesus nos ensinou que de nós tem que refletir, que nós temos que refletir a glória de Deus.
Então vocês não têm que ver quem eu sou, tem que ver quem é Jesus na minha vida. É o Tiago. As pessoas têm que ver quem você é. Tem que ver quem é Jesus na sua vida. Quem é Jesus na sua vida? As pessoas estão vendo, está refletindo a glória de Deus, o brilho de Cristo através da sua vida, ou está refletindo você? É coisa séria. E o Senhor está dizendo para nós dentro desse texto: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o seu próprio estilo de vida, segundo sua maneira de pensar, mas segundo o Espírito. Agora sim, então vamos lá para o capítulo 6, onde nós vamos começar. Então a graça, irmãos, ela nos liberta do pecado, das infâmias, das injúrias, da maldade que está dentro de nós. Você pensa, o camarada mais pior que tem aqui era eu. Vocês são tudo anjos. Olha aí a asinha nas costas. Tem asa aqui? Ninguém nem fala Jesus. Nicolas parece estar pegando aqui hoje. Ei? Nós é que precisamos dele, do favor dele. O que é graça? Graça é o favor da cruz, hoje é o favor que fluiu da cruz. Graça é a morte de Jesus na cruz. Quando ele morre, quando ele entrega a sua vida por nós na cruz, ele vai dizer que está consumado, ou seja, o pecado está perdoado. Eu venci a morte, venci o inferno, venci o mundo. Então aí flui para nós o que? Perdão, salvação, senhorio de Cristo sobre nós. Sobre quem? Aqueles que aceitaram a Cristo e estão em obediência à sua palavra, vivendo e servindo ao Senhor. Está entendendo? Não adianta você separar um texto da Bíblia: não, isso aqui eu faço, isso aqui eu creio, isso aqui eu não faço. Lembra do jovem rico? Jesus chega para Jesus e fala: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? E Jesus disse para ele: olha, guarda a lei, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Tudo isso eu tenho feito desde menino. É a mesma coisa daquele crente que diz assim: ah, mas eu sei tudo isso. E aí, desde menino eu tenho feito tudo isso. Aí Jesus: boa, legal. Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Aquele rapaz, a Bíblia diz que ele foi embora triste, aborrecido, chateado, porque ele tinha muitas riquezas. E a Bíblia não diz que ele vendeu, e nem diz que ele voltou para seguir a Jesus. Para onde ele foi na eternidade? Ele não subiu, ele desceu, porque ele não seguiu o Senhor. Então uma coisa nós precisamos entender: e ali Cristo ainda não tinha passado pela cruz, não tinha liberado a graça para nós. Ele estava vivendo na dispensação da lei, no tempo da lei. Ele estava pela lei de Moisés. Então quando Jesus disse para ele guardar os mandamentos, honrar o seu pai e a sua mãe, fazer tudo, era tudo que estava na lei. Ele disse: eu tenho feito isso tudo desde menino. Como quem disse: comigo não tem boca não, eu sou o cara, eu sei o que eu estou fazendo. Desde menino eu tenho feito isso aí. E aí Jesus vai dizer para ele: então, falta-te uma coisa, vai, vende, se desfaz do que você tem e vem e me segue. E aí aquele jovem foi entristecido embora e não voltou. Então uma coisa nós precisamos entender: o estilo de vida daquele jovem era segundo a sua natureza humana e carnal, era a sua carne agindo em função daquilo que agradava a ele. Eu faço do jeito que eu quero, ou seja, eu tenho minha própria religião, eu tenho minha própria lei, eu faço segundo a palavra que eu acho que eu devo obedecer, eu vivo aquilo que eu quero e não o que a palavra manda. É o estilo de vida carnal. O crente carnal é assim: ele faz o que ele quer, ele faz o que Deus manda. Agora, por isso que Jesus disse: naquele dia ele vai fazer uma parte, ele vai apartar dos bodes as ovelhas. E não é o pastor que faz isso, é o joio do trigo. Não é o pastor que faz isso.
Por quê? Porque nós não temos autoridade de conhecimento para isso. Quem tem é o Senhor. Ele disse, é naquele dia. Então hoje eu posso pregar bem, todo mundo pode bater nas minas costas. Pastor, o senhor está cheiroso, pastor, o senhor está bonito com essa camisa. Pode falar, mas pode. Mas Jesus está olhando para mim. Está dizendo, eu penso assim com você, mas eu não penso. Esse é o problema. Todo mundo pode bater nas nossas costas, nos aplaudir. Olha só, quando Satanás chega na presença de Deus, e Deus fala, de onde vem, capeta? Ele falou, eu venho de rodear a terra, estava passeando, dando um rolê, né? E aí, Jesus ainda não tinha vindo. Deus fala para ele, viste meu servo Jó? Ele falou, opa, homem bom, reto, íntegro, e Deus dá uma ficha corrida de Jó, que eu tenho inveja. Homem bom que se desvia do mal. E aí então, quando Deus fala tudo aquilo, o diabo que nunca deixa de contra-argumentar conosco e tentar secar nossa mente para fazer a gente duvidar de Deus e achar que as promessas que Deus não são para esse tempo e achar que se nós obedecermos a Deus é nós que vamos se ferrar, é o diabo sempre tentando secar a nossa mente. E o diabo então fala para Deus também, tu enche a mão dele de dinheiro, o cara tem tudo, tem riqueza, tem tudo. Deus falou, não, Jó me ama, de verdade. Vai lá, toca em tudo que ele tem, mas não toca nele. E o diabo ali disse que ele desceu que ele é um raio, toca em tudo, e volta lá em desgraçado. Porque aquele é desgraçado, ele perdeu a graça, ele estava lá em cima, foi expulso de lá. Aí quando ele volta lá, Deus, e vai falar com Deus, Deus fala para ele, só não toca na vida dele. Mas o diabo ainda fala para Deus assim, se tocar nele, é pele por pele, sei lá, e não lembro desse todo agora, porque eu estou com pressa, quero concluir um pouco desse texto do capítulo 6. Aí o diabo vai e fala para Deus, Deus não pode tocar em tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. E o diabo vem, fere Jó de uma lepra, e aquele homem passa, segundo um pregador que eu vi, diz que estudou a vida de Jó por muito tempo, Jó passou 6 anos. Será que você aguentaria? Eu não sei se eu aguentaria. Jó passou 6 anos em jejum, se humilhando, chorando, clamando, pedindo misericórdia e confiando em Deus, em cima do monte de cinza. Sua esposa manda ele abandonar a Deus, ele disse não. Até tem gente que diz que Jó amaldiçoou a sua esposa, não é verdade. Jó disse não, você fala como uma doida. Ele não disse que a mulher dele era uma doida. Tanto que depois, quando Deus restaura toda a vida de Jó, a mulher é a mesma, não é outra. Mas imagina uma mulher que tinha tudo e agora não tem nada, nem os filhos dela. O desespero dessa mulher. Então, irmãos, quando nós olhamos para essa história, nós vemos um Deus que conhece a história de cada ser humano, como ele falou de Jó, ele tem capacidade de falar de nós naquele dia, quando comparecermos diante dele. A Bíblia diz que tem um memorial, no capítulo 3 de Malaquias, versículo 16 e 17, um memorial escrito diante de Deus, e naquele dia haverá uma diferença e uma separação. Está lá em Malaquias 16 e 17. Aqui é a separação entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então, aqueles que temem o Senhor falam cada um como seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E é um memorial escrito. Imagina, o memorial, isso aqui, ó, aqui na parede, para a gente ver, escrito diante de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Se você teme a Deus, se você obedece a Deus, anda com Deus, tem um memorial lá com o teu nome. Agora vamos para o próximo versículo. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Esse dia aqui, nessa tradução como está tudo maiúsculo, está maiúsculo, mas quando você pega uma tradução com letra minúscula, esse dia está com letra maiúscula, tudo minúsculo, mas o dia é maiúsculo porque está falando do dia final, quando vem o acerto de conta. E ainda não tinha entrado no Novo Testamento, está no último livro do Velho Testamento.
No dia que farei, serão para mim um particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Sabe o que Deus está falando com você? Você é um tesouro para ele. Você não é qualquer coisa. O diabo pode dizer que você não tem valor, pode usar alguém para te humilhar, pisar em você, desfazer de você, falar diabluras contra você. Mas Deus está falando que eles são aqueles, no versículo 16, serão para mim um particular tesouro. Sabe o que é um particular tesouro? Você está com um smartphone aí na mão, né? É seu, é particular, aquilo é seu. Você até empresta para alguém, mas já fica de olho para pegar de volta, né? Então, é isso que Deus está falando. Ele nos emprestou a este mundo. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo de passagem, e um dia voltaremos para a sua presença. E quando lá chegarmos, o que é que nós vamos apresentar a Deus? Aí, queridos, vamos voltar para o capítulo 6. Vamos ver se eu consigo parar em cima dele. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, se a graça é o perdão, é o favor de Deus, é a bondade, é a misericórdia, é tudo que é bom de Deus que vem para nós. Então ele está perguntando aqui, o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele está dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou receber de Deus. Olha só a sequência. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, está morto para o pecado ou está vivo para o pecado? É o estilo de vida. Estou morto para o pecado, pastor. Já morri com Cristo. Então agora acabou. A vida de pecado acabou. Cessa aqui, porque a sequência da vida de pecado traz consequência. Nós é que precisamos pensar. Já está aqui diante dos nossos olhos. E aí ele vai dizer: ou não sabeis, versículo 3, que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Como é isso? Quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos batizados, iniciados em Cristo. Então nós fomos iniciados na morte dele. Ele morreu por nós. Então agora essa morte faz parte da nossa vida, porque nós entramos no caminho dele, nós o aceitamos, nós o recebemos. Então, se nós estamos batizados na sua morte, já não somos mais, não devemos mais compactuar com a vida de pecado. Olha o versículo 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também na velha vida. Jesus, a igreja foi embora, só fiquei eu. Como é que diz? Assim também andemos nós. O que é novidade de vida? Nova vida. Eixe, eu podia trazer uma lista. Em Cristo. Podia trazer uma lista de coisas normal do dia a dia que a gente é acostumado a ver, para nós refletirmos. Mas olha só, então nós somos, ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, é o 3, fomos batizados na sua morte? Paulo está perguntando para nós: vocês não sabem isso? Aí tá bom, eu sei, Jesus, tá. Agora ele vai dizer: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, quando ele é tirado da cruz, ele é sepultado. Quando nós o aceitamos e fomos para as águas batismais, fomos batizados nas águas e levantados, simbolizando morte e ressurreição. Se bem que tem crente que não batiza, toma banho, só mergulha na piscina, sai, se enxuga e continua a mesma coisa. Hoje é pior, né? Porque em vez de mudar, se continua. Aí, olha só o que ele vai dizer:
de sorte que foram sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, quando ele saiu da sepultura, pela glória do Pai, assim também nós em novidade de vida. Ou seja, saímos das águas batismais, simbolizando morte e ressurreição de Cristo. Agora nós vamos andar em novidade de vida. Quem era trambiqueiro não é mais, quem roubava não rouba mais, quem xingava não xinga mais, quem brigava não briga mais, quem falava dos outros não fala mais, e a lista é grande, que a gente pode ir. Quem era mentiroso não mente mais, quem era adúltero não adultera mais, quem era, e a lista é grande, que nós poderíamos imaginar. Estou só dando uma palhinha para a gente pensar o que seria essa novidade de vida. É uma vida totalmente diferente do dia em que levantamos a mão para Cristo e começamos a caminhar com Ele. Eu nem gosto de contar quem eu era. Eu tenho vergonha da vida que eu tinha. Eu tenho vergonha. Eu não acho nem legal falar no público do tipo de vida que eu tive. A única coisa que eu tenho, com muito graças a Deus, que eu nunca vi maconha, nunca vi cocaína, nunca vi uma pedra de crack, nunca vi droga de espécie alguma. Mas eu tenho vergonha do estilo de vida que eu levava. Porque em Cristo os meus olhos se abriram. E eu passei, ao invés de olhar para a vida dos outros, eu passei a olhar para a minha própria. E hoje eu enxergo quem eu fui. E agora, graças ao que Cristo fez por mim, eu enxergo quem eu sou com Ele. E eu não quero nunca perder isso. A paz que hoje eu tenho, como aquele cântico, o pastor Alessandro vai se lembrar bem dele. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu olho para Jesus. Eu não tenho hoje o que eu já tive um dia, mas eu tenho hoje o que eu não tinha um dia. Então eu não negocio a minha vida, a minha fé e a paz que eu tenho no meu coração com nada desse mundo. Não tem proposta que me leva. Graças a Deus eu tenho tido firmeza até aqui. Eu posso dizer igual Samuel em 1 Samuel 12:7, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Então eu acredito que durante esses 37 anos que eu faço em novembro, eu servi do Senhor, Ele me ajudou e vai me ajudar até o dia que Ele me chamar para a eternidade. Então, queridos, olha só, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Terça-feira eu tive uma escola bíblica aqui com os que vieram, e eu batizei essa escola bíblica de escola de fogo. Que é para arrochar mesmo. Eu já tinha avisado no domingo, né? Você estava aqui na igreja. Eu avisei no domingo, falei, quem vier, porque não é uma pregação como eu estou fazendo aqui, joga aí, e quem quiser cata o seu pedaço, quem não quiser, viva seu estilo de vida. Não fui ministrando, fui olhando no olhinho assim, cada um olhando no meu e eu dizendo, você está vivendo isso? Nem que você não volta terça-feira, mas hoje você sai daqui acordado. Isso foi na terça-feira passada, não tem nada a ver. Então, eu fui. Olha, depois eu pensei, falei, acho que terça-feira não vem mais ninguém. Mas se não vier também, eu não preciso vir, vou para o outro lado. Aí, o resultado, os áudios que me mandaram, o que cada um testemunhou depois, o impacto daquela palavra em cada um. Eu ministrei sobre o amor. Joga aí 24:12 de Mateus. Como que uma pessoa que está na graça não vive o amor? Se uma pessoa que tem a graça não tem amor, ele não tem a graça. E por se multiplicar a iniquidade é pecado, irmãos. A palavra de Deus eu falo. E a palavra fala que o iníquo é o diabo. O amor de muitos se esfriará. Então o diabo está trabalhando, multiplicando a iniquidade, o pecado está aumentando. Parece que Deus é fraco, é inútil, tudo que coisa ruim, parece que Deus não está vendo você. Mas você é um particular tesouro de Deus, pastor, mas eu fiz isso na minha vida, eu fiz aquilo, você está fazendo ainda? Não.
Então acorda, você é um tesouro. Você, Deus está lapidando, Ele está tirando as cascas, Ele está limpando, porque Ele ama você, Ele morreu lá na cruz, em Cristo Jesus, para te salvar. A iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tem gente que ainda hoje, estou desanimado. Então vai para o inferno, né? Porque eu nunca vi uma pessoa desanimada chegar no céu. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, estou tão desanimado que acho que eu não tenho nem vontade de ir para a igreja. Eu falei: para de comer, para de comer, para de trabalhar, para de tomar banho. Oxe, pastor, como que eu vou viver assim então? Então você vai viver sem Cristo, desanimado, desse jeito. Entrou uma pessoa correndo ali no portão, lendo, dá uma olhada. Não sei se é um dos meninos, mas entrou ali que nem um risco. Deve ter um banheiro. Gente, eu prego aqui, mas ó, qualquer coisinha que passar nos vidros, nas portas, eu estou atento. Então, olha só, nós hoje precisamos entender o versículo 6, nós já liquidamos ele. Com Cristo andemos com novidade de vida. 5, estávamos no 4. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Espera aí, eu fui plantado juntamente com Ele na semelhança da sua morte. Como assim, pastor? Quando a gente aceita Cristo, a gente passa a viver em novidade de vida. O que nós fazemos? Jesus diz: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem mulher que diz: minha cruz é meu marido. Não, a sua cruz é o pecado. Larga do pecado, renuncia a ele. Minha mulher é a cruz que eu tenho que carregar. Não, a sua mulher é a bênção que Deus te deu. A Bíblia fala que ela é mais preciosa do que rubis. Às vezes a bichinha é jararaca, né? Ruim de sal, porque não se converte, não liga a palavra. Mas se converter e viver a palavra, vai ser igual rubi, igual uma carreta de ouro. Imagina uma carreta toda cheia de ouro. É o que Deus fala que a mulher é. Agora a mulher não pode se rebaixar ao nível que Satanás quer que ela viva, em contenda, em problema, em discussão dentro de casa. Então, queridos, olha o que ele diz: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, Cristo morreu ou não? Sim ou não? Sim. E ressuscitou? Sim. Então nós morremos com Ele no batismo das águas e ressuscitamos quando fomos tirados das águas. Então, quando fomos tirados das águas, agora, novidade de vida. Nós tivemos a semelhança da morte de Cristo, Ele na cruz e na sepultura, e depois vive. Nós entregamos a nossa vida a Ele, que tomou o nosso lugar na cruz, fomos para as águas batismais e agora fomos levantados das águas para viver uma nova vida. Não é para ser a mesma pessoa, não é para ter o mesmo caráter, para ter a mesma personalidade, é para ser diferente. Olha o que Jesus ensina em Mateus capítulo 29, capítulo 11, versículo 28. Ele disse: aprendei de mim, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Gente, manso e humilde, mansidão e humildade faz parte da pessoa de Jesus. Se eu sou bravo, xingo os outros, meto bronca nos outros e quero tribular a vida dos outros, eu não estou vivendo, não aprendi nada de Jesus, eu estou aprendendo é com o capeta. Desde que eu aprendi lá atrás, todo mundo faz assim, eu faço também. Todo mundo xinga, eu xingo também. Todo mundo é bravo, eu sou também. Qual é a personalidade que nos domina? Eu gostei dos cachorros aí do Tiago. É o cachorro pitbull, né? Que você alimenta ele, o bicho é o cão, né? E tem um outro cachorro que... Qual é o estilo de vida que nós estamos levando? Nós, igreja, nós. Vocês acham que está muito longe para Jesus vir? Já saiu o acordo de Abraão lá. Eles vão negociar isso aí. E escuta o que eu estou falando para vocês, que eu tenho tanto olhado, tenho procurado aprender. Aquela mesquita da Cópula, que está lá em cima do Monte Moriá, ela está exatamente no lugar onde foi construído os templos. E aquela mesquita tem que ser derrubada para ser levantada no terceiro templo. E vocês pensam,
que isso não vai acontecer? Vai. Mas pastor, como é que vai acontecer isso com aqueles muçulmanos? Acordo, irmãos, acordo. Depois que rompeu o acordo, aí vem a guerra do Armagedon, onde a Bíblia diz que o sangue vai correr no vale do Armagedon, na altura do freio de um cavalo. Imagina um cavalo, um freio, a altura que está a boca do cavalo, vai ser o sangue. Sabe por quê? Porque todas as nações virão contra Israel. Aleluia. Aí se levanta Deus em favor de Israel. Quando a gente duvida disso é porque a gente não crê, não estamos vivendo na graça. Quando a gente acha que não vai acontecer isso é porque nós não acreditamos no Deus no Deus da Bíblia. E aí, queridos, para terminar, vou parar aqui pelos 5, ou no máximo 6. 5. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também nos seremos na sua ressurreição. Ou seja, Ele ressuscitou, sim ou não? Sim. Nós também. Você sabia que crente não morre? Ah, pastor, mas eu conheço os crentes aí que morreu, está toda a minha cemitério. Morreu o corpo, o fôlego de vida do corpo, o espírito está vivo por causa de Cristo. Então, crente não morre. Crente, ele passa da morte para a vida. Você está entendendo? Você não precisa ter medo da morte. Morreu aqui, está no céu. Morreu aqui sem Cristo, sem a graça, desceu. A pessoa não tem um purgatório lá para a gente ficar purgando lá para depois. Não tem, a Bíblia fala. Lamento te dizer, não tem. A Bíblia não fala desse purgatório. Purgatório talvez seja um colchão de purga, né? Onde fica picando a pessoa a noite inteira e ele não dorme. Mas purgatório não existe. Lamento te falar isso. Ou tu parte salvo para cima ou parte condenado para baixo. Não tem, irmãos. O Hector, meu companheiro, há 9 anos aí, faz esse moleque. Às vezes eu até estava falando mal dele para o Hector, falou: o Hector é o cara que faz tudo que eu preciso, tudo que eu peço, me ajuda em tudo. Eu sei que me faz passar tanta raiva, mas eu tolero ele e também ele me ajuda bastante. Então, irmãos, por que eu luto com o Hector? Pela salvação dele. Se eu não amasse o Hector, a alma do Hector, eu já tinha largado o Hector. Não é porque ele me ajuda, não é porque ele carrega as coisas para mim. Não, é porque a alma dele é valiosa, é preciosa, ele é amoroso, ele se arrepende, ele pede perdão para mim. E a gente se ama e caminha junto. Por que a minha mulher me tolera? Eu pago as contas dela? Não, é porque ela me ama. Eu amo vocês. Se vocês me amam, a gente caminha junto, se entende e entende a palavra. Então, só o último versículo 6, tá? Olha lá, a ressurreição é para nós, amém? Amém? A Bíblia fala que quando Cristo vier nas nuvens, que as trombetas soarem, aqueles que dormem no pó da terra, que está lá no cemitério hoje, se Cristo vier essa noite, ele ressuscita, ele chega ao encontro de Cristo primeiro por nós. Que coisa maravilhosa! Paulo vai dizer isso de uma forma muito clara, que os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Então os últimos, os primeiros, ou seja, já estão lá. A hora que Cristo vier nas nuvens e soar as trombetas, os sepulcros vão se abrir. Não é aquele corpo, não é aquela ossada que está lá, não. É o Espírito que está em algum lugar da eternidade, aí no paraíso, que vai vir ao encontro do Senhor com um corpo glorioso. Não é esse corpo fraco que fica doente, que sente calor, sente frio, sente fome. É um corpo glorioso, aquele que Jesus recebeu, estando os discípulos de João capítulo 25 reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que Jesus se apresenta no meio deles e os caras se assustam. Imagina aquela macharada. Jesus, calma, não é um fantasma, não, sou eu mesmo. Paz seja convosco. Imagina que ele se apresenta agora lindo, maravilhoso como ele é, que Paulo descreve, João descreve ele na sua glória. Se ele se apresenta aqui no meio, será? Será que eu estou vendo alguma coisa? Nem João, quando chegou lá, que ressuscitou lá na ilha, quando o Senhor o tomou na ilha de Patmos e o levou. Quando João chega lá, ele não chegou para Jesus assim: dá mãozinha, meu irmão,
Ele não chegou assim: ô Jesus, que legal, rapaz, a gente se encontrar. O Senhor veio e me trouxe aqui para te ver. Não. O Jesus glorificado é outro negócio. O apóstolo, ele encostava a cabeça no peito dele, reclinava a cabeça no seu peito, comia com ele no mesmo prato. O apóstolo agora se rende ao Senhor em adoração. É esse corpo que Deus reservou para você, viu? Não pense que tu vai ser um fantasma voando aí para cima. Não. E outra coisa, se a pessoa é aleijada de uma mão, vai chegar lá com as duas. Se é aleijada de uma perna, vai chegar lá com as duas. Se morreu cego de um olho ou dos dois olhos, vai chegar lá enxergando. Aleluia. Aleluia. Último versículo, gente. Sabendo isso, que o nosso velho homem é aquele antes de aceitar Jesus, aquele cara lá apertado, fazia tudo errado. Nosso velho homem, com ele, com Cristo, foi crucificado. Eu estou apontando para cá porque a cruz fica aqui, gente. Com ele foi crucificado, ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida para ele, o nosso velho homem, o homem pecaminoso, o homem iníquo que andava no pecado, foi crucificado. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A vida é feita de escolha. A gente pode não servir, pode servir. Pode estar na igreja, mas não está no céu. Pode estar no banco da igreja, mas não está na presença de Deus. Pode. A vida é feita de escolha. Agora, o tal do livre-arbítrio, que é a livre escolha, eu escolho o que eu quero fazer da minha vida. Deus não deixou o livre-arbítrio ou a livre escolha para que eu escolhesse. Deus, o que Ele espera é que eu escolha obedecer o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu posso escolher viver o meu próprio estilo de vida, como nós vimos ali no texto antes, aqueles que vivem na carne e não no espírito, de Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Nós podemos fazer a escolha, mas Deus não espera que eu e você façamos essa escolha. É muito sério. Eu acho que tem uma palavra, vamos ver se eu acho ela para finalizar. É em Deuteronômio, capítulo 5. Deus me deu isso aqui, vamos ver se eu lembro onde está. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25. Deuteronômio, irmãos, significa repetição da lei. Achou aí? Volta ao 24. Olha só. Também os seus reis te entregará na mão para que, deixa eu ver, me presta aqui, perdão. Também os seus reis te entregará na mão para que desfaça os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti, até que os destrua. Sabe? Deus está falando para a nação de Israel aqui o que ele ia fazer com o povo por causa da desobediência. Então esses reis eram os reis que iam guerrear e levar Israel cativo para as nações. Agora olha o que ele vai dizer: para homem nenhum parará diante de ti, até que os destruas. Vamos lá. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. Aqui a gente faz um altar, acende uma vela, limpa ela, põe toda bonitinha no canto, né? A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás. Deus sabe que o homem é cobiçoso, só vive atrás de prata e ouro. Então ele já fala: olha, é para destruir aquelas imagens, é para tacar fogo nesse negócio, e nem a prata e nem o ouro é para cobiçar, e nem para guardar. Porque guardou, né? Queimou a santinha. Aí vem uma tribulação, vem uma luta. Aí o que a pessoa vai fazer? Ah, meu Deus, agora eu não tenho minha santinha para rezar para ela. Aí ele vai pegar o ouro, vai levar lá no ourive e vai mandar fazer um diabinho ali para ele clamar para ele. Olha, e sobre elas não cobiçarás, nem tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor
teu Deus. Ou seja, Deus abomina isso. Eu quero ver se eu chego no ponto crucial aí para. Então, não é para levar para casa, não é para levar para casa o ouro, não é para levar para casa a prata, não é para levar para nada. Por quê? Porque na hora da angústia, na hora da aflição, você vai fazendo aquilo lá um Deus. Entendeu? O pessoal fez o bezerro de ouro lá naqueles dias e foram clamar ao bezerro de ouro. Como se aquilo fosse um Deus, como na Índia ainda é, né? As imagens e esculturas dos seus deuses, meu Deus do céu. Eu acho que é por aqui mesmo. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Anátema é amaldiçoado. Essa abominação que não era para meter, era com imagens de escultura dentro de casa, porque a casa não fica amaldiçoada. Assim como ela é, ou seja, assim como a imagem é amaldiçoada. De todo detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Esse é o próximo. Não tem. Deus vai dizer assim, então é um outro texto, ele vai dizer assim: eu coloquei diante de ti dois caminhos, a morte e a vida, para que escolhas a vida, e não a morte, para que vivas. Deus deu a direção para nós, a gente vive isso, a gente sofre, colhe as dores e o sofrimento da vida, porque a gente quer viver o nosso próprio estilo de vida. Então, irmãos, ninguém aqui se sinta condenado, mas sinta-se que você é um tesouro particular de Deus. Agora, o que é que você está fazendo com a sua própria vida? Qual é o estilo de vida que você está vivendo? Nós precisamos entender isso. Se o meu estilo de vida estiver fora da palavra, eu não vou subir para o céu. Se eu enquadrar na palavra, então Deus vai ter compaixão e misericórdia de mim, e a graça que flui da cruz, Ele vai perdoar os meus pecados e vai me levar para o céu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Ô, pastor Justo, o senhor veio aqui, pegou eu aqui meio inspirado, passei um pouquinho do